Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Meu amigo, se adotastes efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções de paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Mensagem Refugia-te em Paz, do Espírito Emmanuel, extraído do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que traz notícias, informações do movimento espírita em nossa região. E ao final do programa, você é convidado a participar, a interagir, com perguntas, tirando dúvidas a respeito dos ensinamentos dos Espíritos. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Mensagem no corpo. Do livro Instrumentos do Tempo, trazido pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Há quem menospreze o corpo, alegando com isso honorificar a alma. No entanto, isso é o mesmo que combater a escola, sob o estranho pretexto de beneficiar o aprendiz. Leve observação, porém, nos fará lembrar a importância da vida física. Disse muitas vezes que o corpo é adversário do espírito. Contudo, é no corpo que dispomos daquele bendito anestésico do esquecimento temporário com que a cirurgia da vida nos hospitais do tempo nos suprime as chagas morais instaladas por nós mesmos no campo íntimo. Nele, reencontramos os desafetos de passadas reencarnações, nas teias da consanguinidade ou nas obrigações do grupo de serviço para a quitação necessária de nossos débitos, perante a lei que nos governa os destinos. Com ele, entesouramos a pouco e pouco os valores da evolução e da cultura. Auxiliados por eles, perdemos os derradeiros requisitos de herança animal que carregamos por força de longa vivência nos reinos inferiores da criação, a fim de que nos elevemos nos topos da inteligência, integrados nele, é que somos pacientemente burilados pelos instrumentos da natureza ante a glória espiritual, que a todos nos aguarda, no infinito, na condição de filhos de Deus. E, finalmente, é ainda no corpo que somos defrontados pelos grandes amores, a começar pela abnegação dos anjos maternais da terra, que nos presidem o estágio no plano físico, habilitando-nos para a aquisição dos mais altos títulos na escola da experiência. Meditemos nisso e saibamos ver no corpo a harpa sublime em que a sabedoria do Senhor nos ensina século a século, existência a existência e dia por dia, a bendita ciência do crescimento e da ascensão para a vida imortal. Espiritismo em Marcha. Agenda.
Realização do 17º SEAG, Seminário Espírita do Agreste de Pernambuco, que terá a temática central a família. Será outra vez no período do Carnaval, dias 23, 24 e 25 de fevereiro, próximo final de semana. No horário das 14 horas às 17h30, na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada na rua Professor José Leão, 567, no bairro Maurício de Nassau. A abertura do evento será com a participação de Luiz Fernando Lopes, autor de diversas obras espíritas. Ele abordará o tema A Família em Foco, Educar para a Transformação da Alma. Em seguida, na segunda-feira, nós teremos Sueli Verkausen, que abordará o tema A Família Universal na Perspectiva Cristã e Espírita. E na terça-feira, o evento encerra com a participação de Rodrigo Deodato, que abordará o tema Educação do Espírito para a Regeneração da Humanidade. A entrada é franca, todos estão convidados. É uma realização do Conselho Municipal de Espiritismo de Caruaru. Lembramos a vocês que têm acesso à internet que há gravações do programa Espiritismo em Marcha no canal do YouTube. Coloque em pesquisar Programa Espiritismo em Marcha e aproveite para se inscrever em nosso canal gratuitamente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do Pai, mundos de expiações e de provas. Que vos direi dos mundos de expiações, que já não sabeis, pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com os espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semicivilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais han podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são estrangeiros na Terra, já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos causas de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Além do Horizonte,
localizado na rua Cristóvão Colombo, número 60, bairro Nossa Senhora das Dores. Reuniões públicas, segundas às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Leon Denis, localizado na rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas, quintas, às 7h30 da noite e aos domingos, às 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Acompanhemos agora a questão de número 553. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Resposta dos espíritos. O efeito de torná-las ridículas, se são de boa fé. Caso contrário, são patifes que merecem um castigo. Todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 18, esta passagem. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Comentários do Espírito Emmanuel sobre esta citação bíblica está na mensagem intitulada O Verbo Criador, extraída do livro Vinha de Luz, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve. O ensinamento do mestre, sob o véu da letra, consubstancia profunda advertência indispensável. Cuidar do coração, como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes, surgem, através do verbo, do poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também, a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos, e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome,
fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói. Por dilatação viva de nossa responsabilidade, em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos, como divino mestre, de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Onde encontrar uma instituição espírita? Lar Espírita Maria Dolores, localizado na Avenida Jangadeiro de Vêncio, número 257, Nova Caruaru, por trás da Rodobens Mercedes. Reuniões públicas aos domingos, 4h30 da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na Rua Gonçalo Nunes, número 440, bairro Cidade Jardim. Reuniões públicas terças, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente aqui estamos ao vivo na sua Rádio Liberdade, FM 94.7. E através do telefone 2103 1170, 2103 1170, é possível você ligar para nós, tirar dúvidas, receber melhores esclarecimentos a respeito da doutrina espírita. Também aqueles que nos acompanham pela internet, através das redes sociais, é possível deixar perguntas, nós tentaremos também responder durante o programa. Caso não seja possível, responderemos via redes sociais. Quero lembrar, de forma mais destacada, esse importante evento que nós iremos ter aqui em Caruaru durante o período do Carnaval. É o 17º SEAG, Seminário Espírita do Agreste de Pernambuco, e que contará esse ano, durante o seu evento, a temática central, a família. Esse evento começa às 2h da tarde, vai até às 5h30. A entrada é gratuita, será na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, aqui no centro da cidade, a Rua Professor José Leão 567, bairro Maurício de Nassau, próximo ao Campo Central. E o tema central começará a ser tratado no domingo, através da palestra de Luiz Fernando Lopes, A Família em Foco, Educar para a Transformação da Alma. Continuará com Sueli Vercalce, que abordará o tema Família Universal na Perspectiva Cristã e Espírita, e é concluído na terça-feira com Rodrigo Deodato, que abordará o tema Educação do Espírito para a Regeneração da Humanidade. Então, você que mora aí em cidades próximas a Caruaru, aproveite para vir aqui à nossa cidade e participar desse importante evento que se dará durante o Carnaval. Nós temos aqui algumas perguntas com os temas que abordamos nesta manhã. A qualquer momento interromperemos para lhes atender, caso você nos ligue aqui para o telefone 2103 1170. Ouçamos agora uma dessas perguntas. O que o Espiritismo revela sobre o Carnaval? O Carnaval ele é alvo de mensagens e de livros através de médiuns renomados na doutrina espírita e que deixa bem claro e esclarecido a questão para qualquer um de nós. Nos referimos aqui a obras como Nas Fronteiras da Loucura, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, também o livro Entre Dois Mundos, desse mesmo espírito, assim como também mensagens mandadas para nós por Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E que deixa bem claro que o período do Carnaval, devido aos excessos do uso de álcool, de drogas, do esbanjar das paixões e dos desequilíbrios morais,
facultam uma intervenção em massa de espíritos desequilibrados e viciados do mundo astral ao redor da Terra. Independente de religião, essa atuação desses espíritos, ela intensifica ainda mais o incentivo a se entregar ao álcool e a drogas. E o resultado que nós vemos muito multiplicado é a quantidade de acidentes de carro, é a quantidade de brigas entre os casais, é a intensificação de vários problemas na área da conduta humana. É evidente que isso revelado a nós pelos Espíritos é para nos chamar a atenção ao cuidado primeiro, sobretudo, da nossa área mental e emocional durante o período do Carnaval. Período esse que já se estende semanas antes e, sobretudo, nos próprios dias em que o evento se transcorre. No livro Nas Fronteiras da Loucura, o espírito Bezerra de Menezes, com a equipe de outros espíritos, atua em minimizar, em diminuir a intensidade dos desastres e desequilíbrios promovidos por essa intensificação do mundo astral inferior. E nos convida a sermos aqueles espíritas esclarecidos, a sermos elementos que ajudem a intervenção desses espíritos, através do nosso comportamento moral, através do bom uso das horas, nesses dias em que muitos se entregam ao desbordar das paixões. Então é preciso deixar de forma muito clara que a espiritualidade do bem evidencia que são dias para maior cuidado e atenção, porque as possibilidades desastrosas das investidas desses espíritos é muito grande. Assim, de maneira nenhuma, pode-se recomendar àqueles que são espíritas conscienciosos o incentivo de participação de festas e de eventos ligados ao uso de bebidas alcoólicas, que infelizmente é um dos vícios sociais que mais prejuízos tem causado à sociedade humana. É muito importante que nesse período tenhamos um evento, como esse que eu citei há pouco aqui na AME, que vai destacar e valorizar a família e os valores do progresso e do êxito, do equilíbrio da nossa existência através da responsabilidade de nossa conduta. Então, deixamos bem claro, o Espiritismo de maneira nenhuma incentiva, abona ou faz apologia ao Carnaval. Sei que há muitos irmãos nossos do movimento espírita que gostam muito da festa e que não veem nada de contrário a isso. Eu aqui não coloco a minha opinião pessoal. Eu peço para que leiam esses livros que citamos aí alguns. Eu peço que raciocinem pelo ponto de vista da espiritualidade e não do seu ponto de vista pessoal. Porque se fizermos assim, as nossas escolhas e a nossa conduta nesses dias serão bem diferentes. Bom, era esse esclarecimento que tínhamos sobre a questão do Carnaval. Temos aqui mais uma pergunta com os temas que abordamos nesta manhã. E lembramos outra vez o telefone da rádio, é o 2103-1170. Você que nos acompanha aí pelas redes sociais, pode deixar também perguntas ou dúvidas sobre os assuntos que temos abordado aqui durante o programa. E vamos agora acompanhar mais uma questão sobre os temas que tratamos nesta manhã. Emmanuel faz referência sobre o ensinamento do Senhor no véu da letra. Explique o significado dessa referência, dessa expressão. O texto que foi comentado do livro Vinha de Luz, Emmanuel fala sobre o ensino de Jesus sob o véu da letra. O apóstolo Paulo já havia feito menção a respeito disso quando citou que a letra mata, o espírito vivifica, fazendo alusão ao fato de que ler e querer entender as Escrituras da forma literal com que ela está escrita fomenta divisões, separações e lutas entre os homens. Não é por outra razão que, por exemplo, no Brasil,
nós temos mais de 1000 denominações evangélicas, que através de suas interpretações literais ou pessoais, estabeleceram bases doutrinárias diferenciadas entre si. E aí a doutrina espírita, que busca, cumprindo a promessa de Jesus a respeito do Consolador, registrada no Evangelho de João, capítulo 14, de que ele mandaria no tempo certo o Espírito de verdade. Bom, nós vamos interromper aqui a resposta para atender o ouvinte. Bom dia. Bom, a linha caiu, talvez depois ele volte a ligar. Continuando aqui a resposta. Então, a promessa do Consolador é de que Jesus enviaria alguém, um espírito, uma entidade, uma instituição, que lembraria os seus ensinos e que traria ensinos novos que àquela época os discípulos não poderiam entender. Nós compreendemos perfeitamente que o Espiritismo é o cumprimento dessa promessa do Cristo, porque o Espiritismo baseia todos os seus ensinamentos no Evangelho de Jesus e, ao mesmo tempo, aprofunda e extrai da letra o ensinamento eterno. Não é por outro motivo que o próprio Emmanuel nos mandou, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o livro Palavras de Vida Eterna, se referindo aos ensinamentos de Jesus. Então, o Espiritismo lembra os ensinos e desenvolve, esclarece, faz com que o ensino se contextualize com os dias que nós vivemos. Esse é o papel do Consolador. E nesse papel que a doutrina exerce, ela nos dá a possibilidade de entendermos o sentido espiritual de toda a Bíblia e perceber que é um livro de revelações sublimes e que é preciso estar usando a chave que abre a porta desse entendimento. Ora, essa chave é o Espiritismo. Com o conhecimento do Espiritismo, nós somos habilitados a entender tudo o que Jesus ensinou e a perceber não só a imortalidade de suas palavras, mas o uso mais adequado que podemos dar a ela durante a nossa encarnação. Então, esse papel é realizado pelo Espiritismo e faz com que nós possamos deixar de forma muito bem clara que ele é a terceira revelação da lei de Deus para o homem. A primeira revelação com Moisés, através dos 10 mandamentos. A segunda revelação com Cristo, através da Boa Nova. E a terceira revelação com a doutrina dos Espíritos, que faz aqui na terra o cumprimento do Consolador prometido por Jesus. Conheçamos essa doutrina, estudemo-la, porque ela traz luz para todas as dúvidas, para todos os conflitos e dificuldades que tenhamos na nossa vida de relação, no lar, no trabalho, na vida social, porque ela, de fato, estabelece a base do entendimento espiritual sob o véu da letra que está no Evangelho. É desse esclarecimento que tínhamos. Estamos aí nos aproximando do final do nosso programa. Inclusive, eu quero avisar os nossos ouvintes que no próximo domingo a Rádio Liberdade tem uma programação especial e não haverá o programa Espiritismo em Marcha. Mas nós temos um canal aí no YouTube onde você pode assistir esse programa de hoje e programas anteriores. É só colocar ali em pesquisa Espiritismo em Marcha. Depois se inscreva em nosso canal gratuitamente e você será informado toda vez que tivermos um vídeo novo. Então no YouTube, pesquisar, coloque Espiritismo em Marcha e assista outros programas. Então o programa volta de hoje a 15. E aqueles que nos acompanham também podem deixar perguntas através do e-mail espiritismoemmarcha, letras minúsculas, @bol.com.br. E nós também tentaremos dar as respostas via e-mail ou traremos para o programa se assim você indicar. Agradecemos a todos aí a participação
nesse programa de hoje e aproveitemos. Próximo final de semana aqui em Caruaru, importante seminário, a partir do domingo, 2 horas da tarde, na AMI, o seminário do SEAG. É aberto ao público, a entrada é franca, domingo, segunda e terça-feira, excelentes palestrantes, uma ótima maneira de você passar o carnaval de forma espiritual, indo prestigiar e se esclarecer mais sobre esta doutrina. Muita paz, até o próximo programa.